Pela primeira vez aqui neste canal, vamos ter um De Frente com o Wendel. O que vai rolar aqui? Várias perguntas que eu vou fazer, ele vai responder sobre comunicação, oratória, como você deve se comportar diante das câmeras e do público. Preparado? Preparadíssimo. Vamos nessa. Preparados aqui, produção, todo mundo? Preparados? Vamos lá então, para começar. O quão importante é para um profissional finalmente ter que ministrar um curso ou fazer alguma palestra? Por que isso é tão importante? Primeiro, ela é maravilhosa, né? Maravilhosa. Jane é maravilhosa. Obrigada. Jane, é fundamental. Há um momento ao longo da nossa trajetória acadêmica e profissional que a gente acumula tanto conhecimento, e conhecimento tão importante, válido e transformador, que nós precisamos de alguma maneira partilhar esse conhecimento. O que a gente está fazendo aqui no canal é o partilhar desse conhecimento, a gente faz em outras plataformas. E respondendo diretamente a sua pergunta, por que é importante? Porque permite que você possa dividir o que você acumulou. Todos nós, ao longo da vida, a gente acumula muitas informações. Eu sempre chamo de repertório de conhecimento. Esse repertório, você não pode ser egoísta ao ponto de ficar só consigo. Você precisa partilhar. E esse partilhar, se você partilha e tem prazer, você tem uma grande probabilidade de ser uma produtora de conteúdo, um professor, uma professora. Se você sente prazer, vá em frente, porque é algo muito especial. Eu sinto muito prazer, você sabe disso. Sei que você também sente muito prazer. Então, precisamos partilhar, porque o que a gente sabe e divide, o outro passa a saber. Algumas deficiências ou problemas que eventualmente ele ou ela ou você tenha, acabam sendo superadas por essa partilha. Então isso que é importante, a gente cria um ciclo virtuoso. Há uma troca também. Uma troca que é fantástica. Então a gente comenta alguma coisa aqui, você deixa um comentário, uma pergunta. Aliás, se você me permite, viu? Jane é a apresentadora, está comandando aqui, mas eu quero pedir, se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, que a partir das suas perguntas, a gente vai gerar e gravar muitos outros vídeos. Então, voltando, se eu tenho um prazer, se você sente prazer nisso, é porque realmente você precisa partilhar. Eu tenho muito prazer em partilhar conhecimento, tanto que desde 2012, portanto entrando aí no 7º ano que eu partilho conhecimento. Eu conheço muitas pessoas, muitos profissionais que eles têm muito conhecimento e querem passar adiante, mas eles não se sentem prontos ainda. Como é que supera esse bloqueio, esse medo? Isso é uma realidade. Eu também conheço muita gente boa em diferentes áreas, tá? Na área de humanas, aí, na área de saúde, na área de exatas, nas engenharias, na odontologia, na fisioterapia, no magistério, em tecnologia da informação, muitas áreas. E eles simplesmente, de fato, têm um bloqueio. Muitas vezes, Jane, quando a gente começa a conversar com uma pessoa, a gente vai entender um pouquinho desses bloqueios. Esses bloqueios, eles começaram provavelmente lá na infância, foram perdurados e preservados na adolescência. Nunca houve nenhum estímulo para que a pessoa enfrentasse esse medo, essa dor, deixar essa vergonha de lado para partilhar o conhecimento, e isso vai acumulando. O que eu recomendo, né? O que eu sugiro? Tem uma frasezinha, eu gosto muito, tá com medo, vai com medo mesmo, não é? Você tem que experimentar, você tem que tentar, você tem que partilhar. Isso é muito importante. E aí, de maneira muito pragmática, eu sempre sugiro 3, para começar, tá? 3 etapas que, se cumpridas, efetivamente você começa aos pouquinhos desbloquear a sua capacidade de partilhar conteúdo. A primeira delas, sem dúvida, é você escolher um tema. O nosso universo tem bastante comunicação. Você também, jornalista talentosa que é produtora de conteúdo, temos uma gama gigantesca para abordar. Só precisa escolher uma temática, Jane. Só uma única temática, um subtema. E aí vem para a etapa 2. A partir do subtema eu vou fazer um roteirozinho. Quando eu não estou acostumado, quando você não está acostumada a dividir conhecimento, elabora um roteirinho. Olha que massa aqui, licença querido, tá? Pode pegar. Olha que bacana, um roteiro aqui. Tem que ter sempre. Fundamental, então você elabora um roteiro. E o terceiro você tem que tentar, tem que ir experimentando, tem que ir criando as oportunidades. Como é que você cria oportunidade, por exemplo? Eu tenho um amigo que é professor da turma lá do ensino fundamental de 5ª a 8ª série.
tem um assunto, vamos falar sobre profissões. Eu vou falar com esse amigo para ir lá e dar uma palestra sobre a minha profissão. Você vai experimentando, testando e treinando com públicos menores. Agora você precisa tentar, você precisa experimentar e precisa ter iniciativa, porque senão vai correr o risco de você passar a vida inteira e simplesmente ninguém ter a mínima ideia, o mínimo conhecimento da capacidade que você tem. Eu já tive a honra de participar de um curso seu, ministrei uma palestra, mas no dia... Mas no dia o que aconteceu? Fiquei sem voz, não foi? Mas o que aconteceu? Foi assim mesmo. Perfeito. Eu lembro bem, foi ótimo. A gente desenrolou. Você deu foi um curso de comunicação e vendas, não foi? Que nós realizamos em uma das palestras, era exatamente de Jane. Você ensinando a fazer gestão de redes sociais, estratégias. Como vender através das redes sociais. Como vender através das redes sociais, foi fantástico. E eu não percebi, só depois que você me disse. Olha que coisa curiosa, Jane, muitas vezes, quem vai ouvir, porque eu vi a palestra da Jane, eu vi e ouvi, até porque foi a primeira vez dentro do nosso curso que você ministrou, eu disse, poxa, vamos avaliar. Primeira vez na minha vida, olha que primeira vez no seu curso. Olha que fantástico, eu disse, vamos avaliar, e foi nota 11, não foi 10, nota 11. E olha que coisa, eu não tinha percebido. E muitas vezes você acha que as pessoas de uma maneira geral percebem e não percebem. Não é? Só depois a Jane fez o Wendel, o que foi? Eu fiquei sem voz, eu digo, sério? Aí quando você viu as pessoas na sua frente, bom, não tinha jeito. E como é que você fez? O que é que você já resumiu? Estava com medo, fui com medo mesmo. Mas o que é que foi fundamental para que você pudesse decidir? Primeiramente, eu não queria decepcionar você, porque foi um convite, né? Pelo amor de Deus. Não, você vai, Janiele, você vai. E segundo, eu não queria falhar. Eu sabia que havia, obviamente, uma possibilidade, mas eu queria enfrentar o que viesse. A primeira coisa que veio foi justamente a voz. Por mais que eu tivesse aquecido antes, eu fiquei tão nervosa, acho que o psicológico e tal, primeira vez. E aí eu fiquei sem voz. Mas eu forcei a voz para ela sair e conduzir lá a palestra como se fosse realmente um bate-papo com os alunos, que acabou fluindo e aliás, foi muito mais do que o tempo previsto, eu lembro disso, porque eles ficaram tão... Você vê a qualidade do que aconteceu. Eles ficaram tão empolgados que eu lembro que foram muitas perguntas. Pergunta, então a palestra foi 30 ou 40 minutos, já não lembro bem. 40. Era pra ser 40, a gente excedeu um pouquinho, chegou quase a 1 hora. Foi, eu lembro disso, foi. 55 minutos e 1 hora, não é? Depois a gente remanejou e tal, mas foi fantástico. Então veja, certamente se você não tivesse sido tão bem, tivesse tido um ótimo desempenho, os alunos não teriam interagido, né? E ao contrário, interagiram. Mas por que você teve esse ótimo desempenho? Primeiro porque você se preparou, primeiro você estudou, mas aí travou na hora. Mas aí ela decidiu fazer, ela enfrentou o medo. E é isso que muitas vezes nos falta. A gente sabe o que precisa fazer, conhece o que precisa abordar, no entanto fica retraído. E aí você foi lá e mostrou que é capaz, deu um show e já está fazendo muitas outras. Mas aí, pegando esse gancho aí de superar limitações, se alguém, por acaso, vai estrear, vai fazer uma palestra, ministrar um curso, acontece uma coisa dessa, um imprevisto, e a partir disso não consegue avançar, o que você indica? Quais são as suas técnicas e orientações para superar esse trauma? Perfeito, literalmente é um trauma, e eu conheço alguns casos nesse sentido. Poxa, a pessoa ao longo da vida sempre esteve retraída, nunca foi estimulada e no momento que ela decide enfrentar, acontece, ela não se dá bem, ela não avança e acha que aquilo não é para a vida dela nunca mais na vida. Eu sempre sugiro 2 comportamentos. O primeiro, eu me sinto muito confortável em falar isso porque eu faço o que falo, falo o que faço, não é? O primeiro, qual é o melhor vídeo? Qual é a melhor apresentação? É sempre a que está por vir. Não foi a que você realizou, é que virá. Então põe na sua cabeça, a melhor apresentação é a que ainda vai acontecer. Tenha certeza disso. A que ainda vai acontecer. E aí vem a parte boa, tá? Se você foi péssimo em porque pode acontecer, claro. Já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas.
Quando termina, você, meu Deus, que horror, que horror, que horror. E não se trata de autocrítica não, exagerada, é porque foi horror mesmo, não é? Então veja, como, olha a primeira orientação, como a próxima é que será a melhor sempre está por vir, a que você realizou, se ela é péssima, um horror, foi horrível, a próxima dificilmente vai ser pior do que essa. Porque você vai estudar o que deu errado para não acontecer de novo. Isso. Então a primeira coisa, a exposição seguinte sempre será melhor do que a atual. Por mais incrível que seja a sua atual, tenha certeza disso. Por mais incrível que seja a sua atual, a seguinte sempre pode ser melhor e é melhor. Normalmente é melhor. E se você não foi bem, melhor ainda. Significa que a segunda você nem precisa fazer muito esforço. Você vai conseguir ser melhor porque aquela foi realmente horrível. Mas de maneira muito prática, o que você deve fazer? Você deve refletir sobre os caminhos que adotou, por que adotou e por que não foi legal. Você citou há pouco o caso, Jane. Veja, eu me preparei, o seu caso, eu me preparei, eu sabia do conteúdo, mas na hora travou. Poxa, travou. Vamos imaginar que você... Logo a voz. Logo a voz. Vamos imaginar que você não tivesse conseguido, e lá com 10 minutinhos a voz falhasse e tá tudo bem. Acontece, normal, ia ficar aquele sentimento, né? Mas o que é que eu recomendaria para você fazer caso acontecesse isso? Que não aconteceu, você enfrentou o medo, a voz falhando, mas você foi para cima e arrebentou a boca do balão. Mas sempre eu sugeriria, puxa vida, por que eu fiquei fazendo isso? Talvez porque o número de pessoas era um pouco grande. Talvez porque eu deveria ter experimentado e treinado mais na frente do espelho. Até hoje, minha mulher sabe disso, tá aqui. Eu fico treinando na frente do espelho, Jane. Até hoje. Eu tenho 17 anos nessa brincadeirinha. 17 anos. Já fiz link internacional, nacional. Dou aula há 7 anos. Já fiz muita coisa, exposições de públicos gigantescos. Mas hoje eu me vejo em algumas circunstâncias e situações eu treinando na frente do espelho ou na frente do celular. Então, por que não? Então, algumas reflexões que você deve fazer. Puxa, por que eu travei? Nervosismo? Tá, mas por que eu estava nervoso? Por que eu estava nervosa? Será que faltou treinamento? Será que eu achei bobagem que treinar com celular era algo que descartável? Será que é descartável mesmo? Será que a maneira como eu estruturei aquilo, os assuntos que eu iria abordar com o meu roteirinho, será que foi adequado? Porque se não foi, isso me gerou angústia, isso me gerou medo. Isso me gerou, em algumas circunstâncias, pavor, que aí paralisa. Né? Então você precisa fazer essas reflexões, mas consciente de que a próxima apresentação, a próxima exposição, a próxima gravação sempre será melhor. Então, pegando esse gancho aí de ritual, o que você faz para se preparar um pouco antes de ministrar um curso, fazer uma palestra? Eu tenho alguns comportamentos que servem muito... Você lê algum lugar? Não, eu passei a criar comigo. Por exemplo, o que é que eu faço? Eu sempre ouço uma música que eu curto muito. Mas assim, eu ouço e faço todo mundo, se ela tá rindo aqui, eu faço todo mundo ouvir junto comigo se estiver no mesmo lugar. Editor, vulgo Lucas, se você puder colocar aqui só pra gente ouvir isso, um pouquinho na edição, por favor. Boa. Eu gosto muito, tem umas 3 ou 4 músicas, especialmente 2 que eu tenho ouvido muito ultimamente. Que é Isa, Pesadão, que é o que é de Gonzaguinha, eu curto muito também. E aí eu ouço só pra mim, Jane, eu ouço só, isso instantes antes, tá? Às vezes eu tô, por exemplo, numa antessala como essa aqui e a exposição vai ser num auditório pertinho. Então eu venho pra antessala, eu fico sozinho ouvindo. Se tiver alguém, eu pergunto, tem algum problema se eu ouvir a música? Não tem, então tá tudo bem, eu coloco lá, porque às vezes eu coloco no fone. E eu começo a curtir a música. Entrar na vibe, entrar no clima, entrar na vibe, não é? Porque as temáticas que a gente aborda exigem, acima de tudo, entusiasmo, para que a gente possa dividir. E essas músicas me ajudam a me entusiasmar ainda mais. Mas música funciona para mim, não é? Eu conheço pessoas que preferem um silêncio total. Eu conheço pessoas que preferem meditar. Eu conheço pessoas que ficam rezando antes. E tá tudo bem, cada um tem a sua maneira, a sua forma. É encontrar, né? Claro, é encontrar. Vai experimentando, você pode ir experimentando. O que te deixa confortável, o que te deixa tranquilo. Durante muito tempo, ainda faço isso, mas com menos intensidade. Eu tiro os meus sapatos e fico com um pé em cima do outro, massageando, mais ou menos assim, sabe? Isso me deixa relax.
O ideal pra mim, o ponto alto, o ápice é quando eu tô com os pés assim e eu ouvindo a música. Aí eu tô viajando. Eu tô viajando total pra entrar um clima na vibe e ir pra cima. Então isso acontece. Mas funciona pra mim, não necessariamente pode funcionar pra você. Mas vai experimentando, ouve uma música. Antes de gravar um vídeo, por exemplo, ouve uma música bacana para te deixar mais relaxado e vai para cima. Antes de um curso, antes de uma palestra, faz isso também. Ouve e depois vai para cima. Você, como é que você faz, Jane? Eu faço aquecimento vocal, que é importante. Como é o seu embora aquecimento naquele vocal? dia não, né? Como é o seu aquecimento eu vocal? Eu costumo fazer as vogais. Au, i, ai, isso é muito importante, é, gente? Isso é muito e fazer importante. Legal. Peguei isso das técnicas de teatro, né, porque eu fazia. Bacana. Aí Show. eu faço isso. E aí te deixa mais relax, né, pra você. Às vezes eu faço um alongamento também, pra soltar um pouco mais o corpo, pra facilitar até na hora da comunicação verbal, né? Sim, massa. Show de Acho bola. legal. Como é que você aquece a voz? Eu também gosto do exercício labial, né? E eu conto de 1 a 10, né? 1, agora só que fazendo gestos da face, as caretas. Né? 1, 2, para que a gente possa trabalhar todos os músculos faciais. Se alguém pegar esse vídeo nesse momento, que danado é esse que esse povo tá fazendo, pega esse frame, né? Aqui, transformar no meme. Pois é. Então eu falo 1, 2, 3, 4. Depois eu variando, aí a voz fica realmente bem aquecida, bem bacana. E aí você começa a ter uma desenvoltura melhor. Rola tomar água antes ou isso acaba com aquecimento? Jane, eu em particular gosto muito de tomar água, tá? Mas eu não tomo, por exemplo, vou entrar e já tomo. Porque às vezes, como eu costumo sempre separar a diferença de medo e pavor. Eu tenho medo o tempo todo. A diferença é que a gente convive com medo. O medo é oferecer na barriga. Tô com medo nesse exato momento. Eu entrei nessa gravação com medo, mas continuo aqui. Pois é. Tá vendo? O pavor não, o pavor paralisa, né? O pavor deixa a gente paralisado e tal. Então o que é que eu faço? Como eu tenho medo, e tenho mesmo, se eu tomo água um pouquinho antes, dá vontade de ir ao banheiro. Aí, comigo, eu já tentei. Comigo não funciona. Eu já, certa vez, estive fazendo uma palestra sobre igrejas no Sebrae. Inclusive, aí eu fui inventar tomar um copinho de água que estava lá para mim todo. Pessoal, e agora o Wendel? Aí eu tomei água e fui. 10 minutos de palestra com vontade de ir ao banheiro, né? Com vontade de ir ao banheiro. Aí eu não fiz mais isso. Aí já fica fazendo anda pra frente, anda pra trás. Isso e tal, e vai lá. Aí você foca lá, concentra e você consegue terminar e tá tudo bem. E Wendel, depois é o seguinte, aí a moça do cerimonial disse, quando terminar, você desce e fica na cadeira. Eu, tá bom, então terminei, o pessoal gostou e tal, eu fui lá no banheiro e depois eu desci. Então comigo não funcionou, talvez com você não funcione. Funciona, ou não funciona. Mas se a palestra, por exemplo, se o curso vai ser às 10 horas, então quando é umas 9, aí eu tomo. Se você tem algum ritual, eu convido até você comentar logo o que você faz, o que você não faz, o que dá certo, o que não dá certo pra você. Excelente. Porque vai que você faz uma vogal, vai que você bebe água e não sente vontade de ir ao banheiro. Pode comentar, sinta-se à vontade pra comentar, que a gente vai querer ouvir. Claro. Aliás, ler. Claro, e vai ser ótimo, porque nós vamos provar que muitas pessoas têm formas diferentes de fazer aquecimento e rituais, né? Sim. Comenta aqui com a gente. Bom, alguém vai ter mais alguma pergunta? Nossos convidados, os vídeos. Boa, Lucas! E aí? Vocês vão conhecer muito em breve aqui o nosso modelo internacional. Lucas é maravilhoso, fantástico, fantástico. Muito em breve nós teremos convidados aqui, tá? Jane, inclusive, vai entrar de férias. E aí o próximo convidado vai ser o apresentador aqui, Lucas. Vai estar conosco, vocês vão ver, modelo internacional. Se quiser botar uma foto talentosinho. sua, Por favor, nesse Lucas, lado aqui, uma ó. fotozinha aí Editor, sua. por favor. Boa, editor. E sim, e nos momentos seguintes, porque esse papo é muito bacana, é muito legal, Sim. porque a gente conversa de maneira bem informal e certamente as pessoas vão se identificando, né? Isso fica ainda mais bacana. E aí, após essa primeira etapa, nós vamos trazer outras pessoas aqui também, em que elas em diferentes profissões, desde advogados, fisioterapeutas, psicólogos, professores, comunicadores de uma maneira geral, formadores de opinião, odontólogos, agrônomos, enfim, vamos trazer essas pessoas aqui para que elas possam falar
como a comunicação no dia a dia delas é fundamental e relevante. Você sabe o quanto é. Você sabe o quanto é. No passado, Jane, tinham até algumas profissões que não exigiam que você tivesse habilidade de comunicação. Hoje não existe isso. Todas exigem, né? Até para um cargo, Todas. por exemplo, de liderança ou alguém que está numa equipe precisa trabalhar em equipe, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, não. Nossa, se você exerce a liderança ou pensa em exercer a liderança, é fundamental. Isso é fundamental. Se destacar no meio da equipe, estar em uma reunião e quer oferecer a sua ideia para o seu chefe. Claro, e como isso é importante, você citou esse exemplo agora, como isso é importante. Já vi na prática, em loco, participando, muitas intervenções erradas em reuniões. Muitas intervenções. Os profissionais estão lá, vamos lá, reunião de 8, 9, 10, 12 pessoas, e alguém da equipe, não líder, alguém da equipe quer dar uma contribuição, mas fala de uma maneira que parece uma agressão. Parece um problema. Já aconteceu com você? Se aconteceu, comenta aqui com a gente, tá? Se não for, se foi com você, você pode dizer assim, eu conheço um amigo ou uma amiga, anônimo, tá? Mas eu já vi muito isso. Então a colaboração acaba não sendo uma contribuição, e sim uma agressão. Então isso realmente é muito complicado. E a gente vai trazer um pouco disso aqui para abordar com as pessoas. Ai, que maravilha. Última pergunta, só pra gente encerrar. Tudo certo. A gente falou mais ou menos aqui no começo do vídeo, mas você acha que quando a pessoa vai fazer um curso, ministrar um curso, uma palestra e tal, ao mesmo tempo ela tá se tornando uma autoridade naquilo que ela se tornou especialista, mas só naquele momento ela conseguiu passar adiante? Fundamental, isso é importantíssimo, Jane. Olha, por que a gente aqui no canal, a gente aborda assuntos como esse? Porque veja, você certamente que nos acompanha agora, conhece alguém que tem certeza que a sua quantidade e o seu volume de conhecimento é maior, no entanto, essa outra pessoa está tendo mais oportunidades que você. Provavelmente você conhece, né? E muitas vezes isso acontece porque essa outra pessoa tem habilidade de comunicação que você não tem. Por uma razão muito simples. Os conhecimentos podem até, vamos imaginar, a hipótese de conhecimento serem nivelados, vocês sabem a mesma coisa. Mas essa pessoa aqui, chamemos de A, tem mais habilidades que você de comunicação. E aí ela naturalmente vai se sobressair. Ela sabe se prospectar melhor, né? Sabe se prospectar. Quando isso acontece, naturalmente você vai ser percebido como alguém diferente na equipe, pelo seu líder. E o que é que representa quando alguém é percebido diferente pelo seu líder? Autoridade. Quando você, dentro da equipe, vamos imaginar que você seja um líder, hoje você faça parte de uma equipe no seu trabalho, por exemplo. Quando você observa o líder, observa lá aquele grupo de 2, 3, 7, 20 pessoas, que há um ou dois que realmente eles se empenham, além do trabalho propriamente dito, claro, da dedicação, da determinação, do empenho, mas quando essa pessoa ela vai lá e percebe, o líder percebe que ela é diferente, o líder passará a olhar para essa pessoa como alguém com potencial. Esse é sinônimo de autoridade. E quando você ensina alguma coisa, quer dizer que você sabe muito daquela coisa. O líder vai perceber na hora. Na hora. Aí você vai lá e contribui, colabora, ensina. Você passa a ser autoridade não apenas para o líder, como para as pessoas da equipe. Imaginemos se você vai lá e grava um vídeo. Acredite, há muita gente, pode ter certeza disso, que você acha que sabe o que você sabe e não sabe. Experimenta partilhar seu conteúdo. Porque isso acontecendo, você vai ser percebido internamente pelos seus colegas de mesma função, pelo seu líder, pelos diretores, pelos donos da empresa. E se você grava um vídeo, experimenta e joga, por exemplo, você vai ser percebido como autoridade pela sociedade. Vai até um pouco da sua zona de conforto, né? Claro. Você sabe que a gente, inclusive, começou um projeto de gravar vídeos diariamente no Telegram. Eu vou deixar o linkzinho aqui também para que você possa se inscrever na descrição aqui. E eu assumi um compromisso comigo. Eu estou gravando e vou gravar, já comecei, é o projeto 50. 50 vídeos. Não é fácil, Jane, você gravar 50 vídeos, né? Não é fácil. Haja assunto, haja temática. Mas o que? Roteirinho também. Olha aqui, qual um dos caminhos? O roteirinho, não é? Haja temática, haja assunto. Mas por que eu estou fazendo isso?
Porque nós precisamos, a vida nos exige isso. Ir para o próximo nível. E ir para o próximo nível, só vai ao próximo nível quem sai da zona de conforto. Só vai para o próximo nível quem sai da zona de conforto, que se permite fazer, inclusive gravar, como é o caso desse desafio que eu me lancei, é um desafio para mim, acima de tudo. 50 vídeos. Eu nunca fiz isso na minha vida. Na minha vida, eu nunca gravei um vídeo por dia 50 vezes. Eu nunca fiz isso na vida. Eu já gravei, inclusive 50 vídeos no Natal, no Réveillon, feriado, não importa. É sagrado, serão 50 vídeos inéditos, partilhando saber e conhecimento. Então, todos nós precisamos sair dessa zona de conforto. E muitas vezes, não sei se é o seu caso, talvez seja, você só precisa aperfeiçoar as suas habilidades. Você não sabe, se não tem habilidade nenhuma, não tem problema, pode começar do zero, mas se você já tem, você só precisa aperfeiçoar a sua habilidade para conseguir encontrar e achar muito mais oportunidades. Essa oportunidade está do seu lado, está na sua frente, e você simplesmente não enxerga porque está na zona de conforto e acha que já deu na vida, não é? Claro que não. Nós podemos e devemos ir sempre muito mais além. Se você não sabe como criar alguma oportunidade, você pode ir lá na descrição desse vídeo e acessar o link para o Telegram, porque vai que em um desses 50 vídeos que estão por vir, o Wendel passe uma técnica de como criar oportunidades. Claro! São conteúdos exclusivos e diários, então pode ser, entre outras dicas, né? Claro, não só dúvida, essa, sem mas dúvida. Vai ser que a gente está conversando aqui. Adorei. Ah, eu também amei. Obrigado, viu? Ansiosa pelos próximos, então. Vamos sim, os Dá um próximos, like hein? nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com a galera toda. O sininho. Ativa o sininho, Ativa que é o sininho. importante. E comenta o que você achou, comenta quais técnicas você aprendeu aqui, as que você faz, o aquecimento vocal, o que dá certo com você ou não. Enfim, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.